Oi pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo para falar sobre as entidades de Umbanda e seus arquétipos. Já falamos de pretos velhos, já falamos de caboclos, e iniciamos o nosso primeiro ciclo falando sobre os orixás, numa visão arquetípica dessas divindades e agora das entidades que trabalham dentro da Umbanda. Eu sou o Newton Almeida, o sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Convido você a assistir a nossa primeira aula que fala sobre o que é arquétipo, para você entender com mais profundidade qual é a proposta desses nossos estudos, que é fazer o médium pensar. Centro Espírita João Vicente, a gente chama que é a Umbanda que faz você pensar. Mas antes de falar sobre os nossos amigos boiadeiros, a Juliana, que é a minha cambona virtual, ela vai colocar a vinheta para a gente começar a estudar já já. Cambona, bota a vinheta, por favor. Pessoal, seguindo então aqui a nossa programação, a aula então hoje vai ser sobre boiadeiros. Já falamos, como já disse antes da vinheta, de pretos velhos e de caboclos, que são entidades cuja formação da sua figura arquetípica, da imagem dessas entidades, ela começou lá no descobrimento do Brasil, né, com os índios que aqui habitavam, e depois com os negros que vieram com a diáspora africana, com a escravidão, e os boiadeiros eles são mais recentes no tempo do que os índios e do que os negros. Então é interessante a gente ver como é que a gente está construindo uma identidade de uma entidade, ao mesmo tempo em que estamos acompanhando no tempo a formação da identidade do Brasil, porque é isso que a Umbanda, ela nasceu no meio dessa busca de uma identidade. Então é importante trazer essas entidades para o seu conceito, para o seu momento histórico e político também, para que a gente possa entendê-las, o seu modo de trabalhar, quem são elas. Entidades são gente como a gente. Muitas vezes acha que a entidade ela fica num plano diferenciado, sei lá, cheio de fumaça, e que responde quando se toca o atabaque. As entidades que trabalham com a gente, pessoal, elas chegaram em carne e osso como a gente, elas foram encarnadas, elas viveram essa vida que a gente vive e elas conseguiram fazer a individuação delas, elas através do exercício desse esforço do ego em se melhorar, elas chegaram lá. Então, se um ser humano chegou lá, nós também podemos chegar. É essa grande verdade, essa grande mensagem que as entidades passam para a gente. Olha, eu sou um ser humano como você, eu cheguei aqui, vem que dá. Vamos seguir então o caminho que eles trilharam, vamos entender quem é essa gente, para que a gente possa ter mais intimidade com eles no nosso trabalho e permitir que o animismo não fale tão alto e bloqueie o nosso trabalho, a nossa lida com eles. Pessoal, ao final dessa exposição, então, o que eu espero que aconteça? Que você reflita sobre a construção da identidade das falanges umbandistas, através da influência da história da cultura, é a nossa proposta, refletir sobre o conceito de ressonância com o passado, isso é muito legal, guardem essa expressão, compreender o que os boiadeiros representam no caminho da individuação, refletir sobre o arquétipo que o boiadeiro representa e reconhecer os aspectos de luz e de sombra deste arquétipo. Dito isto, a gente vai passar então o nosso estudo propriamente dito. Vamos lá. Eu gosto de ressaltar o seguinte. Eu sempre falo para os meus filhos que a espiritualidade ela fica em desvantagem com relação ao médium. E eu vou explicar como eu penso isso. A segunda metade do século XIX viu nascer o Espiritismo. Kardec lançou o Livro dos Espíritos na segunda metade do século XIX. E antes de Kardec, muita coisa vinha acontecendo. O estudo do magnetismo pelo Mesmer, vários outros estudiosos estavam fazendo a pesquisa desse âmbito sobrenatural, dos fenômenos da mente, mas foi Kardec que então codificou
o espiritismo, como a gente já sabe. O espiritismo, gente, ele é completamente europeizado, vamos falar a verdade. Então a elite branca, né, aceitou o espiritismo com bastante carinho, até pode dizer, bastante interesse, né, que o espiritismo foi aceito pelas elites pensantes e por alguns estudiosos. Ele não teve muita resistência como os cultos africanos encontraram. Tá? Apesar disso, o espiritismo e os cultos africanos, a própria Umbanda, eles têm em comum o quê? O fenômeno mediúnico. A comunicação com o mundo espiritual se dá através da mediunidade, e o espiritismo ele trouxe bastante luz para a gente esclarecer, para a gente entender como é que funciona isso. Mas ele foi muito mais aceito do que os cultos afrodescendentes, por uma questão óbvia, preconceito. A cultura africana era vista como inferior, como menor, como atrasada. E o espiritismo, com todo aquele diálogo dele científico, ele se estabeleceu com relativa tranquilidade no meio da sociedade branca e pensante. Então, quando se insere na Umbanda os conceitos do espiritismo, né, quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas veio e disse: a Umbanda não faz matança, a Umbanda não cobra trabalho. Então foi um caminho que o espiritismo abriu, né, e que foi uma oportunidade de se diferenciar o que era Umbanda e o que não era Umbanda na época, porque era uma mistura danada de culto. Tinha muita gente séria, mas também tinha muita gente que explorava a boa-fé das pessoas. E isso, aliado ao preconceito, tudo que era africano, africanizado, isso gerava um desconforto muito grande para os praticantes. Então, quando se inseriu na Umbanda a questão da disciplina do espiritismo e do não sacrifício, do não cobrar pelos trabalhos, e falar o que era Umbanda e o que não era, isso deu uma organização na casa, digamos assim. Foi a proposta que o Caboclo das Sete Cruzadas trouxe, diferenciando a Umbanda dos outros cultos afrodescendentes. E a espiritualidade, o que acontece quando eu falo? Ela depende da mediunidade para ela se fazer presente de maneira inteligente. O que é isso de maneira inteligente? É quando você tem mensagens de efeitos físicos, por exemplo, mas que ela não tem nenhuma, ela vai além da causa física, aquelas batidas, aquele copo que anda, aquela tábua, a ouija, ela não anda aleatoriamente, ela forma palavras, e as batidas, os estalos que se faziam nos móveis tinha um código, tantas batidas para sim, tantas batidas para não. Então ficava claro que a batida ela tinha uma inteligência comandando aquela batida. Então isso que se fala, efeitos inteligentes, é quando você sente e percebe que existe uma inteligência comandando os efeitos mediúnicos, efeitos físicos que eu estou falando. Só que a mediunidade, ela precisa que o homem a explique. Que o homem diga: olha, isso aqui é mediunidade por isso, por isso, por isso. Mas é quem é que está explicando? É o encarnado. Então fica sempre a espiritualidade refém de como o encarnado entende, interpreta esse fenômeno mediúnico, porque se o encarnado que está falando sobre mediunidade não tiver muito conhecimento, tiver pouco conhecimento, ou tiver má fé, ou tiver um conhecimento deturpado, ele pode prejudicar muito mais do que auxiliar, como está falando, em mediunidade. Então é importante que o médium esteja sempre estudando, criticando, se percebendo, diferenciando o que é dele, o que é da mediunidade, como a mediunidade se processa, para ir se desvencilhando do que é dogma, do que é crendice, para que possa ter um lidar com a mediunidade de maneira clara, de maneira que esclareça realmente, e não nos torne presos, reféns de rituais que não acabam nunca, ou de explicações que não chegam a lugar nenhum e podem até prejudicar mais do que ajudar. Então, seja pelo desconhecimento ou pelo falso conhecimento, quem interpreta o plano espiritual, ou seja, o médium ou o estudioso, ele pode trazer mais confusão, o prejuízo, do que o próprio esclarecimento. A desinformação, a ausência de pensamento crítico, preconceito, medo, vaidade, falta de um codificador, como teve o Espiritismo, contribui para aumentar a desvantagem da espiritualidade, principalmente quando a mediunidade é uma mediunidade de Umbanda. Então é importante que o médium de Umbanda estude, para que ele possa praticar uma Umbanda e esclareça principalmente a ele. Então a gente viu como que a valorização das características nacionais que foram insufladas
pela proclamação da República, pelos movimentos nacionalistas que geraram a ideia do índio civilizado e do negro humilde. Quando levadas ao extremo, elas afastam demais a ideia dessas figuras do que a gente estudou até agora. A gente viu que o índio, e originalmente não era civilizado, como a gente imagina aquele caboclo romantizado, de barriga tanquinho e que fica flechando, adorando a natureza. O índio tem muita coisa além disso. E também o negro, ele não é simplesmente um negro velho e subserviente. Não. A história do povo negro no Brasil ela é marcada por lutas, por preconceito, por sofrimento, sim, mas também de gente inteligente, de gente que vai à luta, desde lá dos tempos da escravidão. Então, essa ideia do negro muito humilde, né, muito que aceita tudo, e do índio lá romantizado, afasta muito a ideia real de quem foram essas pessoas. A identidade das entidades, como Caboclos e Pretos Velhos, ela foi criada ao longo de um processo que iniciou lá no descobrimento, passou pelos 3 séculos de escravidão, até chegar na oficialização da Umbanda, que foi trazida lá pelo Caboclo das 7 encruzilhadas. Dependendo do conhecimento que o médium tenha sobre esse período histórico, que é um período bastante grande, as suas características culturais, a identidade do guia com quem ele trabalha, pode ter uma maior ou menor conteúdo anímico ou ser fiel à identidade da entidade, entendeu? Então, se a pessoa não tiver muita noção de história do Brasil, de como situar o que aconteceu em cada momento, ele pode criar uma fantasia do que é um escravo, do que era um índio, e aquilo ali ele colocar na hora da incorporação dele. Isso é o animismo, tá? O animismo existe, ele é naturalíssimo de acontecer, porque é impossível um médium não ter animismo. O que é animismo? Animismo vem de ânima, né? Da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. Então, o animismo é uma criação da nossa ânima, da nossa alma, nossas ideias, nossos preconceitos, nossos medos, nossa postura, nosso modo de agir. Isso pode transparecer, isso às vezes está lá numa incorporação, porque aquela coisa do médium que apaga e que vira uma marionete de espírito, isso também está longe da realidade. Enquanto médium incorporado, a sua consciência está ali, maior ou menor passividade, mas o médium está ali. E quando ele está ali, ele participa daquela incorporação. Quanto melhor treinado ele é, mais chance ele dá do guia operar, do guia trabalhar. Mas se ele tem uma visão muito fechada do que é um caboclo, do que é um preto velho, do que é um exu, do que é uma criança, ele vai interferir nessa incorporação. Então, muitas vezes, as nossas incorporações refletem um pouco daquilo que a gente acha que seria aquela entidade. Então, é importante você estar estudando, se estudar, para ver até onde vai sua contribuição anímica, aonde você pode deixar que o guia transpareça, e só o estudo, só o autoconhecimento vão te permitir chegar nesse nível, nessa qualidade de incorporação. Só que a gente tem um perigo a lidar. Quando você começa a estudar períodos históricos, saber como foi a vida de um escravo, de um índio, de um boiadeiro, e a gente tem uma mania muito grande, né? A nossa cultura valoriza o sofrimento. Então a gente acaba se apegando na dor ou na história de falta de caráter. Então a pessoa passou por um momento onde ela era muito cheia de falhas de caráter, ou era debochada, ou era malfeitor, e depois ela foi se aprimorando e virou uma entidade, e virou um guia espiritual. Ou ela sofreu, comeu pão que o diabo amassou com o rabo, mas ela passou com aquilo ali, com inteligência, com a sua individuação, e acabou virando um guia. A gente se apega ou no sofrimento, ou nas falhas, nos tropeços, e se esquece do lado bom que todo mundo tem, que aquele guia fatalmente tem, e que foi o combustível para ele chegar onde ele chegou. Não foi o sofrimento e não foi a falha de caráter, se ele a teve, mas a gente se apega naquele passado e a gente vai ver como que isso se processa por um fenômeno chamado de ressonância com o passado, quando você faz com que o passado volte e você só se agarra nele ali para explicar, e perdendo a grande visão macro da história de vida de uma personalidade que é um guia que trabalha com você. Então, essa ressonância com o passado, o que é isso? Ressonância ele é um termo originalmente usado para se falar de som. A ressonância é um eco, trata-se de uma prolongação, uma repercussão
repercussão de um som que gerou outro som, né? Você fala, o som bateu numa parede e voltou. Você está em cima de um vale, você dá um grito, aquele som se espalha e bate em alguma parede, alguma parede rochosa, e aquilo volta para você. Então a ressonância é um retorno de um som, em princípio, é essa a explicação. O aparelho chamado sonar, ele varre o oceano, né? O navio ou submarino, ele lança, emite ondas sonoras em direção ao fundo do oceano, e aquilo volta, né? Dependendo do tempo de retorno que ele leve para voltar. Eles têm ideias, né, de cardumes, de navios encalhados ou afundados, enfim, como é o relevo sobre as águas. Então, o sonar faz esse trabalho. A própria ressonância magnética, esse exame que a gente faz, é baseado nesse retorno através de imagens, onde então o aparelho vai dizer texturas de órgãos internos ou anomalias. Então, a ressonância, ela é um retorno. Tenham essa ideia. O que é a ressonância com o passado? É o retorno de lembranças, de imagens ou de sons que estão nos arquivos, não do cérebro físico, mas na memória espiritual. O que acontece? Nós somos um espírito encarnado, mas esse espírito encarnado, ele guarda uma memória que remonta lá nos tempos que a gente viveu. Só que toda essa memória que o espírito tem, ela não cabe no cérebro físico. O cérebro físico, ele é muito poderoso, mas ele não consegue guardar essa quantidade enorme de informações que existe na memória do espírito. Quando você sonha e que você lembra do sonho, você às vezes lembra pedaços, ou as coisas não fazem muito sentido, as imagens se misturam, né? Às vezes o bicho fala, às vezes você voa, e enfim, as imagens são chamadas de imagens oníricas, porque quando toda a tua experiência fora do corpo, que o cérebro tenta organizar, ele não consegue, porque é muita coisa para ele organizar. Então é essa a ideia, o espírito guarda uma memória que não cabe toda no cérebro físico. E o que é essa ressonância do passado? É um retorno de imagens que não estão arquivadas no cérebro físico, mas arquivadas na memória espiritual. Sabe aquela sensação de que, nossa, eu já vivi isso, eu já estive aqui, eu já passei por aqui? Isso se chama déjà vu, o seu nome técnico para essa lembrança que você imagina que você viveu, mas que você não viveu. Às vezes você não tem nem idade para ter vivido aquilo, mas aquilo retorna com uma memória, às vezes com bastante clareza, com sutileza de detalhes. Essa sensação do déjà vu, ela pode ser uma explicação, pode ter uma base no retorno do passado, nessa ressonância com o passado. Quando essa ressonância com o passado traz sensações boas, de alegria, de euforia, de tranquilidade, ela passa às vezes até despercebida, mas a gente costuma se apegar quando ela traz aquela coisa esquisita da angústia, da saudade, da tristeza ou da raiva, né? A gente sempre se pega pelo que é negativo. Culturalmente nós temos esse traço, e às vezes esse retorno, quando ele traz sensações ruins, elas podem atingir níveis patológicos e vão precisar de uma intervenção psicológica, de uma terapia, ou de uma intervenção espiritual, e às vezes das duas. Então é importante você estar sabendo disso tudo para saber se situar nesses retornos do passado que acontecem com a gente. A incorporação ou a simples sintonia mental com o seu guia, ela pode acionar essa ressonância com o passado. E o médium capta imagens que estão na memória do guia. Mas por que ele capta essas imagens que estão na memória do guia? Porque elas estão em sintonia com aquilo que o médium está emitindo na mente dele. A ressonância acontece porque ela traz as imagens afins àquilo que o médium está emitindo em sua mente. É um efeito eco. Então, se o médium tem em mente que o preto velho, eles foram sofredores, a ressonância que esse médium vai ter de uma vez de preto velho vai ser só de sofrimento. Então, ele só vai lembrar da parte que o preto velho sofreu. A gente viu aqui que os pessoas, sim, foi uma de sofrimento, mas houve também muita cumplicidade com os senhores de escravos. Vai lá no preto velho para você ver como que muitos escravos herdaram coisas dos seus senhores. Tinha os escravos de ganho, tinha os escravos de dentro de casa. Mas se o médium acha que o preto velho só trabalhou em lavoura, tudo que vai voltar para ele na mente dele é aquilo, a ressonância do que a mente dele está enviando. Então é por isso que o médium precisa mudar essa emissão da mente dele
para que ele possa perceber não mais ou não só os momentos de dor do guia ou de falta de comportamento. Esse Exu é danado para sofrer com isso também. Todo Exu foi cafetão, toda Pombagira foi prostituta e tem uma vida de muito sofrimento. Mas é a parte boa da vida dele. Será que todo Exu foi cafetão, toda Pombagira foi prostituta? Não. Na aula de Exu a gente vai ver como nem todo preto velho passou a vida amarrado no tronco. Então a gente precisa começar a emitir outras imagens para que a gente tenha ressonância mais clara, mais precisa, mais fiel à imagem do guia que trabalha com a gente. E isso vale para caboclo, preto velho, criança, brasileiro, todo mundo. Por isso que a espiritualidade ela fica em desvantagem quando o médium não se permite esse estudo, essa avaliação. Esse é que é o perigo da ressonância com o passado, porque por uma questão cultural a gente valoriza a dor e temos uma curiosidade enorme em saber dos deslizes que a gente está chegando, principalmente Exus e Pombagiras, e que geram sofrimento e eles geram arrependimento para o guia alcançar a posição que ele hoje ocupa. É até desrespeitoso, gente, você ficar espalhando o que o Exu fez de errado, o que a Pombagira fazia de errado, entendeu? Não é bom para ele, não é bom para a gente ficar levantando esses detalhes que vêm da ressonância do passado. Você gostaria que alguém ficasse espalhando teus erros pelo mundo? Não gostaria, por respeito ao teu guia. Né? Começa a vibrar com coisas também positivas para que você capte coisas positivas da vida dele e cresça ainda mais com ele. Qual foi o caminho que ele trilhou para chegar onde ele chegou? Então, mais uma vez, a espiritualidade está em desvantagem caso o médium não tenha esse detalhe, esse importante detalhe em mente. Cabe ao médium mudar as emissões da mente dele para captar imagens que auxiliem a conhecer o seu guia e incremente o trabalho junto a ele. É importante. O médium é responsável pelo trabalho que ele realiza, sim. Essa ressonância compassada ela pode esclarecer por que alguns médiuns não identificam no guia a figura do negro, escravo ou do indígena. Às vezes o médium fala assim, mas meu preto velho não é velho. Meu preto velho não é tão preto assim. Meu caboclo não tem cocar. E tem médios que percebem isso e ficam, será que eu estou incorporado? Começa a gerar um monte de dúvida. Mas se não tenho que retornar com essas imagens, não vai retornar, o guia não vai inventar a história. Então, mais uma vez, cabe ao médium se sintonizar com esse guia para entender o que vem de retorno, o que não vem de retorno. Mas também não sofram se vocês não têm retorno. Ele pode acontecer de várias maneiras. Não é obrigatório você ter ressonância do passado. Ela pode ocorrer ou não. Ela vai se dar de modo espontâneo. E se não acontecer, ou não acontecer na hora que você está esperando, tá, que você quer, sofre não. Existem vários modos do guia se apresentar para você. Num sonho, numa visão. Então, calma, não começa a querer botar o carro adiante dos bois. Mas você pode perguntar assim, mas Newton, pode um caboclo não ter tido encarnação de índio? Pode um preto velho não ter sido escravo? Pode um boiadeiro não ter sido um homem do campo? Eu vou responder, pode. Essas linhas elas são compostas, lógico, em sua maioria, por entidades que tiveram experiências reencarnatórias de acordo com o nome da falange. Então, caboclo teve lá seu ancestral indígena, preto velho, sim, teve a experiência de escravidão, boiadeiro passou pela experiência do homem do campo, em sua maioria. Mas existem espíritos que são afins a esses trabalhos. Muitos abolicionistas que não foram escravos estão trabalhando na linha de preto velho. Muitas pessoas simpáticas à causa indígena trabalham na linha de caboclos. Então, estejam atentos, conversem com seu guia, se permitam entender essa roupagem que eles apresentam para vocês terem essa intimidade tão saudável que a gente tem com o guia para poder dialogar com ele, entender e o nosso trabalho com eles flui de uma maneira muito legal, incrementa, cresce, fica lindo. Estejam atentos para isso. O espírito, ele pode trabalhar numa linha onde ele não teve experiência reencarnatória, acabei de falar isso. Por quê? Gente, o quilombo, ele era um fervo. No quilombo não tinha só negro fugido. No quilombo tinha minorias indígenas, tinham pessoas fugidas da lei, tinha cigano, tinham brancos fugidos contra a lei, entendeu? Então o quilombo, ele era um
um caldeirão cultural, tinha muita coisa ali, as pessoas ali vivendo acabavam trocando cultura, trocando experiência e, enfim, se afinizando umas com as outras. Essa identificação do espírito com o arquétipo de determinada linha de trabalho, ela representa a aceitação dele, faz ele ser aceito por aquela linha de trabalho, com muita carinho, com muita naturalidade. E aí essa linha vai permanecer com as características dela e esses espíritos eles podem acabar gerando uma nova linha, o que aconteceu com a falange de boiadeiros. Em princípio, era caboclo, se trabalhava com caboclo, se trabalhava com caboclo, se trabalhava com caboclo. Começou a se perceber uma presença de entidades que não flechavam como o caboclo, não faziam aquele brado que o caboclo dá. Elas tinham uma característica diferente de incorporação. Elas bradavam como se estivesse tocando animais, elas faziam gestos como se estivesse laçando animais, espíritos de identificação de característica masculina, descendentes dessa miscigenação do brasileiro, não só branco com índio, mas uma miscigenação bem mais ampla, eram mestiços de várias possibilidades, eram quem? Os boiadeiros que faziam-se presentes nas giras de caboclos. E aí começou a diferenciar o quê? Chamando caboclos de pena, caboclos de couro, que são os nossos amigos boiadeiros. Mais ou menos assim, rapidamente, foi que nasceu essa linha, chamada linha de boiadeiros. O boiadeiro, ele é o estereótipo do homem do campo, ele é o brasileiro, porque ele é miscigenação pura. Ele é homem do campo, ele é aquela pessoa de vida simples, ele respeita os ciclos da natureza, a palavra dele é a honra dele, ele é miscigenado como é miscigenado o próprio brasileiro, ele pode ser descendente de branco, de negro, de índio, ele foi vaqueiro, foi peão, foi tocador de viola, foi laçador. O seu linguajar é bastante simples, eles têm um apego danado às raízes católicas, reverenciam Nossa Senhora, como um charuto ou um cigarro de palha, e eles geralmente chamam o consulente não de filho, mas de moço ou de moça. Tá? É muito interessante, é muito gostoso o trabalho com boiadeiros, é uma simplicidade aliada a uma sabedoria enorme, um bem-estar, uma coisa aconchegante. Um boiadeiro conversando com você, te dando conselhos. E quando o médium está sintonizado com isso, ele deixa o boiadeiro trabalhar. Mas quando o médium acha que o boiadeiro é só tocador de gado, ele dá de gritar pelo terreiro inteiro e ninguém escuta nada. Então é importante você deixa o boiadeiro chegar e deixa ele falar quem ele é. Nem todo boiadeiro sai por aí tocando boi. Existem várias atividades dentro de uma linha de boiadeiro. Por representar a miscigenação do povo brasileiro, ele representa aqueles que sofrem preconceito por não ter origem definida, uma característica dessa falange. Ao mesmo tempo que ele representa aqueles que vivem em sintonia com os ciclos da natureza, ele mescla a sabedoria daqueles que conhecem a flora local, como os índios, mas que também conhecem a magia dos orixás e as rezas católicas. Então o boiadeiro tem uma amplitude de trabalho bastante interessante. Ele surgiu para representar o brasileiro, porque o africano e o índio eles são anteriores a essa formação da identidade nacional. Vocês compreendem isso? O índio já estava aqui, o negro africano ele é praticamente um estrangeiro também, então o boiadeiro, ele é cria da casa, ele é o brasileiro miscigenado do negro com o índio com o branco, essa grande fervura, né, do caldeirão da miscigenação. A linha de baianos passa também por esse trabalho de identificação nacional por ser miscigenado. Os terreiros que trabalham com baianos também têm essa percepção. O que é, então, qual é o arquétipo do boiadeiro? O arquétipo do boiadeiro eu chamo de o arquétipo da ressurreição. Ele é um arquétipo que ele vivencia a renovação, vivencia a autenticidade, ele simboliza uma necessidade de renovação constante, uma renovação pessoal para que você possa evoluir na sua consciência. Se você não sabe autoanalisar, né, periodicamente, você fica estagnado. Então, esse arquétipo da renovação te convida a uma análise constante, de tempos em tempos, fazer
essa observação sincera de si mesmo, para que você identifique se você está caminhando para a luz, se você está só vivendo seus aspectos de sombra. Então, feita essa análise, é só você corrigir a rota e vai adiante. O verdadeiro tem essa coragem, né, de assumir que errou, de assumir que quer acertar e de buscar fazer o certo com diretriz, sem vergonha de errar, sem medo de errar, porque sabe que é errando que você vai angariar esse conhecimento. Esse arquétipo, ele lembra que a gente nasce todo dia, a gente renasce todo dia para quem realmente nós somos, e aí a gente fica mais autêntico, porque cada pessoa ela é única, cada pessoa tem o seu diferencial e cada pessoa faz parte de algo maior, que é esse todo. A maioria das pessoas ela reluta, né, em viver de acordo com a sua essência, ela quer sempre agradar o outro, esquece de que ela precisa viver aquilo que ela quer ser aquilo que ela não é, ela não se aceita e ela sofre com isso. Então ela tem um receio de fugir do padrão que a sociedade exige e assim vai vivendo uma vida que é de mentira. E a ressurreição não, ela nega isso, diz não, eu tenho que ser quem eu sou. Tem então a tendência de repetir tudo que todo mundo faz, de fazer uma cópia, né, mal feita do que está do lado. Você não vive a sua vida, você não deixa a sua marca no mundo. Então é importante você permitir-se deixar a sua marca, porque é ela que vai falar sobre você. Então a gente tem que se despir de todas essas capas que a gente veste, igual uma cebola, né, tirando aquelas várias camadas, para chegar lá no âmago e ver quem somos, quem nós realmente somos. Esse é o convite do arquétipo da ressurreição, reconhecer seus medos, ser capaz de admiti-los, sentir e expressar sentimentos, me ajuda a afastar o medo, a afastar, a reconhecer eles, ajuda a você conviver com eles melhor, a dominá-los e trazer para a luz da consciência tudo aquilo. Ser verdadeiro, dizer a sua verdade, assumir as consequências das suas atitudes, isso é a cara de boiadeiro. Celebrar quem você é, né? Ser feliz com quem você é. Um dos grandes desafios da vida é a gente se amar de forma genuína, se amar como a gente é, do que a gente é. Olhar no espelho e falar, cara, eu gosto de você. Quem consegue fazer isso? Tanto o lado luminoso como o lado que for sombrio. E você vai então decidir quem você é e celebrar essa pessoa que você é. Então essa pessoa, ela esculpe a si mesma. Ela sabe que toda pedra bruta ali adormece uma figura bonita. Se você vai lá, começa a lapidar aquilo ali com o seu martelinho, você esculpe a si mesmo. Então você está sempre na busca da inovação, acreditar no poder do agora, não ficar lá no passado remoendo, não ficar ansioso no futuro, mas saber que é agora que você pode fazer tudo que você pode fazer por você, é no hoje, é o valor do aqui e do agora. Então buscar a cada instante romper com crenças velhas que não servem mais, então não é só romper com qualquer coisa, é romper com aquilo que não serve mais e renascer sim uma nova pessoa. Essas pessoas tendem a ser muito musicais, tendem a botar a música como um plano de fundo da vida delas, como um convite à transformação, guiando seus sentimentos e as suas emoções. Como todo o arquétipo do boiadeiro, ele tem então seus aspectos de luz e de sombra, né? E quais são eles, né? Os aspectos de luz do arquétipo do boiadeiro, que é o aspecto da ressurreição, lembrando que estamos falando que a gente busca ver se nós estamos com essas características para que a gente valorize o que está à luz e entenda o que está na sombra. Tá? Não falando que o boiadeiro que a gente trabalha tem esses dois lados ao mesmo tempo. Isso aí somos nós vivendo o arquétipo do boiadeiro. Então, no aspecto de luz, nós temos coragem perante as dificuldades, estabilidade emocional, raciocínio rápido, consciência de si, do próprio corpo, uma criatividade muito grande, uma contínua revisão de valores, um idealismo, inovação e comprometimento. Se diz que vai fazer aquela coisa, ele vai lá e busca fazer, comprometido ao extremo. Em compensação, na parte da sombra, existe a ilusão de ficar sempre se enganando, existe um preconceito por tudo, por todos que sejam diferentes de mim, a estagnação, a falta de vontade de ir adiante, de mudar, o ceticismo, você não acreditar ou só acreditar naquilo que você
produz, que você tem, vira um dogmatismo, a possessividade, a rigidez de ideias, medo de novo, medo de inovar, medo de ir adiante, uma soberba, completamente oposto ao que é um boiadeiro, a ansiedade, um julgamento excessivo do outro. Esses são os aspectos de luz e de sombra, para você ver se você está vivendo isso aí e buscar adaptar-se, melhorar a sua convivência com o arquétipo do boiadeiro. Essa é a ideia do boiadeiro. Eu espero que você tenha captado o que a gente quis falar sobre esse arquétipo dessas entidades interessantíssimas que já falamos de boiadeiros, que você consiga entender a questão da ressonância com o passado, que você consiga entender como eu quis falar sobre a espiritualidade ser refém do médium, porque enquanto o médium fica fechado no seu mundo, não estudando, no seu animismo excessivo, a espiritualidade muito pouco trabalha com a gente. É como se você ganhasse um computador de última geração, com todos os programas maravilhosos, mas você não saca de computador, de internet, de informática, o que você só consegue fazer naquele computador é jogar a paciência. O computador só vai jogar paciência. Imagina um guia com um aparelho, com um médium que não tem muito para dar para ele. Então, vamos estudar, vamos fazer dessa oportunidade de estudar alavanca para uma melhora com o trabalho com essas entidades que só querem nos ajudar para ir adiante. Muito grato pela companhia, grato pela atenção. Nossa próxima aula vai ser sobre crianças espirituais, para que a gente possa entender também o trabalho com essa falange, com esses espíritos que estão aí na forma infantil. Grato por tudo e até a próxima. Tchau. Sejamos todos felizes.